Abram suas Bíblias, por favor. Vamos fazer duas leituras. Uma no Novo Testamento e a outra no Antigo Testamento. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, é o primeiro texto. E também iremos ler em Isaías, capítulo 46. Lucas, capítulo 14, versículos 28, 29 e 30. E posteriormente Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10. Acompanhe a leitura de Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Eu quero repetir o versículo 30 e depois parte do versículo 28. Este homem começou a construir e não pôde acabar. Qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10, que nos dizem assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. O título da mensagem dessa manhã, queridos, é o Deus soberano, o único que é capaz de cumprir aquilo que prometeu. Amém? Repita: o Deus soberano, o único que é capaz de cumprir aquilo que prometeu. Graças a Deus. O primeiro texto que nós lemos no Evangelho de Lucas é um texto que, no seu contexto objetivo, no seu contexto imediato, fala a respeito do preço do discipulado. Os irmãos lerem todo o texto, os versículos que vêm anteriormente aos versículos 28 e posteriormente, vão se deparar com a questão que Cristo lança sobre avaliar, verificar se você tem ou não condições de seguir a Jesus Cristo. É a abnegação, é o sacrifício, é a despesa, entre aspas, é o preço que é cobrado a cada um de nós, é a nossa cruz individual para seguirmos ou não a Jesus Cristo. Então, de modo específico, no seu contexto imediato, esse texto fala a respeito de seguir ou não ao Senhor. É o preço do discipulado, é uma avaliação. E eu acredito que todos nós já fizemos e continuamos a fazer esta avaliação. Sim ou não? Você tem avaliado a sua vida? Você tem feito os cálculos, o preço, e aí, vale a pena ou não vale a pena? Mas a ministração dessa manhã não vai seguir, não tem como objetivo esse norte, este rumo, queridos. Eu quero tomar por empréstimo, e preste atenção na minha expressão, quero tomar por empréstimo o princípio governante de Lucas, capítulo 14, versículos 28, 29 e 30. O princípio que é extraído e pode ser aplicado em outras ocasiões, em outras circunstâncias. O texto diz a respeito de um homem, que ele deve se assentar. Mas assentar-se para quê, Bispo Alexandre? Para fazer os cálculos. Para tomar uma planilha, quem sabe, um lápis, uma caneta, não sei, e fazer todos os cálculos para saber se ele tem as condições, se ele tem os meios de construir uma torre, ou de construir qualquer coisa que ele tenha proposto fazer. Calcular se possui ou não as condições de realizar aquilo que se propôs
a fazer. Eu não entendo muito de construções, praticamente nada, na verdade. Mas eu sei que para uma construção é necessário que haja alguns passos. Você precisa ter um terreno, ou você vai construir no ar, ou de repente na Lua ou em Marte. É necessário que haja um terreno. É necessário que se faça uma fundação, os fundamentos daquela construção. Dependendo do tipo de construção, a fundação, ela terá uma metragem de profundidade, tudo deve ser calculado. E quem vai trabalhar nessa construção? Você mesmo vai executar? Ou você vai contratar o carpinteiro, vai contratar o mestre de obras, o pedreiro, o ajudante, o engenheiro? Como que vai ser? E os custos? Você tem aquilo que é suficiente para construir? Pense nisso por um instante. Pense nisso. Vamos tomar o princípio de Lucas capítulo 14. Eu quero ler, queridos, aqui, o versículo 28, em uma outra versão, a versão interlinear e analítica do grego, que diz assim: porque qual de vós, querendo construir uma torre, primeiro não se assenta e não calcula o preço para ver se o que possui é suficiente para concluí-la? Qual de vós? O que você possui é o suficiente para concluí-la. A expressão-chave desse texto é os meios, ou é possuir o suficiente. Quando nós olhamos para a nossa experiência humana, queridos, nós sabemos que nós muitas vezes começamos projetos, nós planejamos muitas coisas que nós infelizmente não temos a condição de levar a cabo. Sim ou não? Não é assim? Na sua experiência, eu tiro por minha experiência, quantas vezes eu já determinei que eu iria fazer alguma coisa. Este ano eu vou começar um curso. Vou fazer grego, vou fazer hebraico, vou fazer latim, tudo de uma vez só. Aí desisto do hebraico, depois do latim, e depois do grego, e não dou conta mais. Por quê? Porque foi mal planejado. Às vezes nós temos o dinheiro, mas nem sempre temos o tempo. Ou temos o tempo e não temos o dinheiro. Ou temos o tempo, temos o dinheiro, mas não temos a capacidade. Não temos os meios para fazer isso. E o ser humano é assim. Ele planeja uma viagem, ele planeja melhorar, planeja estudar, planeja fazer, planeja e vai planejando. Tudo isso faz parte de um processo. Nós às vezes nos assentamos e nós verificamos, colocamos na ponta ali do lápis, da caneta, e vai fazendo, e não conseguimos executar. Quem já teve essa experiência, pelo menos alguma rara vez na sua vida? Já? Significa que você é um ser humano, que você é passível de erros, que você é pequeno, que você é criatura, que você é falho, que você é homem. A gente senta, a gente calcula e administra aqueles recursos, começa a executar e nem sempre vai para frente. Mas como eu disse no início, vamos tomar o princípio de Lucas capítulo 14, que fala sobre o quê? Calcular se possui ou não as condições de realizar aquilo que planejou. Agora tome, por favor, esse princípio governante e não aplique à sua vida mais. Porque nós teremos inúmeras falhas. Os exemplos poderiam ser dos mais variados aqui possíveis. Mas eu quero que você aplique esse princípio governante agora a Deus. Amém? Ao Senhor. Aquele que é dito no livro de Isaías: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que talvez, porventura, quem sabe, pode acontecer. Sim, as coisas que ainda não sucederam, mas eu também não tenho certeza que vão acontecer. Que digo, o meu conselho
permanecerá de pé, dependendo de determinadas circunstâncias. E a minha vontade poderá ser realizada, se o homem permitir. Não, mas eu sou um péssimo leitor. Não é verdade? Péssimo leitor. Permitam-me que eu vou ler novamente o texto. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Toda, nada vai escapar. Nada, nenhum tio, nenhum ponto, nenhuma vírgula daquilo que Deus prometeu, daquele que jurou por si mesmo, daquele que disse, certamente eu farei. Essa é a diferença, queridos. Essa é a diferença. Quando Deus, utilizando uma linguagem simplesmente humana, Ele se assentou na eternidade passada para pontuar, para escrever, para planejar aquilo que Ele faria. Ele não pediu conselho de ninguém. Os anjos não estavam lá. Você também não estava lá. Jó não estava lá. Ninguém estava lá. Somente Deus. E Ele determinou, o Deus soberano, que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriria. Amém? O homem, ele planeja, eu vou construir uma casa, eu vou construir uma torre, eu vou fazer um negócio, eu vou fazer uma viagem, eu vou estudar, eu vou fazer, mas ele não consegue. Mas com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Ele possui todos os recursos, Ele possui todos os meios, Ele possui todo o poder, toda a suficiência para executar aquilo que Ele prometeu. Eu sei que é uma questão de fé. É uma questão de fé. E na sexta-feira o bispo Alexandre falava sobre essas questões de fé. E fé é muito pessoal. Nós temos a fé objetiva na palavra de Deus, mas nós temos uma fé que de repente te faz acreditar em algumas coisas e em outras não. Por exemplo, quantos aqui acreditam que o homem foi à lua? Além de mim, ninguém mais. Algumas pessoas acreditam. O pastor Alexandre não acredita. A gente que fala que não acredita, a gente que fala que não acredita, que é uma foto, alguma coisa, não acredita. É uma questão de quê? De fé. É uma questão de fé. Quantos aqui acreditam que Israel passou pelo Mar Vermelho? Glória a Deus por isso. Meu irmão, se você não acredita que o homem foi à lua, não tem o menor problema. Não tem o menor problema. Quantos acreditam que Jesus Cristo caminhou sobre as águas? Amém? Essa igreja é uma igreja que tem fé. Quantos acreditam que Jesus Cristo ressuscitou mortos? Toda pergunta que eu fizer em relação à palavra de Deus, em relação à Bíblia, em relação aos projetos e à vontade de Deus, os irmãos irão responder positivamente. Eu sei disso. Mas o grande problema, queridos, é quando nós nos deparamos com aquelas pessoas que dizem assim, eu não acredito em você. São os ateus. Ou dizem assim, Jair, você acredita nisso? Então prova a tua fé. E o Jair vai fazer o quê? Cadê os ossos de Faraó? Cadê os carros que estão lá no Mar Vermelho? Cadê? Cadê a fotografia? Cadê o filme que filmou Jesus Cristo andando sobre as águas? Cadê? Hein? Como provar que Deus de fato parou o sol e a lua para Josué vencer? Como provar que as muralhas de Jericó caíram? Você estava lá? Eu não estava lá. Mas você crê? Sim, você crê. Aí o ateu diz a você, prove a sua fé. E você
então diz ao ateu: eu não preciso provar a minha fé. Geralmente não é assim que nós respondemos? Quem responde assim? Eu não preciso provar a minha fé. Mas aqui nós entramos num campo, queridos. Eu quero falar um pouco a respeito de um conceito que é muito conhecido e outro, de repente, que não é tão conhecido. Embora a nossa fé, ela não necessite de prova alguma, ou necessita? Não necessita de prova alguma. A nossa fé, preste atenção nisso, não é uma fé irracional. Não é uma fé cega. A nossa fé é racional. Caso contrário, ela não seria fé, seria fideísmo. E aqui que eu quero apresentar este outro conceito, que anda muito, mas muito próximo à fé, mas não é fé. A fé não necessita de prova, mas nem por isso ela é irracional. O fideísmo trata de um conjunto, um sistema doutrinário ou dogmático que ele rejeita a razão para o exercício da fé. O fideísta é aquele que diz assim: eu creio em Deus. Isso está certo ou está errado? Certíssimo! Eu creio em Deus. E nada mais é necessário. Eu não preciso de mais nada para crer em Deus. Está certo ou está errado? Certíssimo. Mas às vezes ele acaba se enveredando por alguns sofismas. O fideísta é aquele que diz assim: eu creio em Deus e eu permito então que a minha vida ela caia apenas nessa crença. Eu me deixo esvaziar de todo tipo de pensamento, do intelecto, da razão, do sentimento, mais nada, apenas para crer em Deus. Quantas vezes você já escutou isso? Crê em Deus, deixe de pensar, deixe de raciocinar, sinta o poder de Deus, sinta aquilo que Deus está fazendo na sua vida, aquilo que Ele quer fazer na sua vida. E você, de repente, acaba confundindo a verdadeira fé que a Bíblia diz com o fideísmo. A fé é racional, o fideísmo é irracional. Eu sei que nós não precisamos, queridos, de prova alguma para nós crermos em Deus. Eu não preciso da arqueologia, da história para crer em Deus. Eu não preciso de que a ciência prove alguma coisa para eu crer em Deus. Mas quando eu olho para a ciência, quando eu olho para a arqueologia, quando eu olho para a história, quando eu olho para a geografia, quando eu olho para a matemática, para a astronomia, quando eu olho para a biologia, e eu percebo que Deus, Ele deixou as suas pisaduras, como um homem que caminha na areia, Ele vai pisando e pisando, deixando as suas marcas. Eu percebo que Deus está dizendo: eu estive aqui e continuo aqui. Eu sou Deus. Eu não preciso do homem para que tudo aquilo que ele diz afete a minha fé. Mas a minha fé não é uma fé cega, não é uma fé irracional. É uma fé que diz assim, que quando todos diziam que a terra era plana, era chata, era quadrada, a Bíblia em que eu creio, há muito e muito tempo atrás, já dizia que a terra era redonda. Os homens podem errar, mas a palavra de Deus não pode errar. Agora depende, em se tratando de fé ou de fideísmo, e às vezes nós achamos que temos fé, mas somos fideístas. Nós fechamos os nossos olhos e falamos: não, Deus me basta, isso é verdade. Mas você não abre os seus olhos, seus ouvidos, para outras coisas que Deus deixou patente aos nossos olhos. Em se tratando dessas verdades da fé ou do fideísmo, tudo depende de uma questão de sistemas de valores. É o modo como você enxerga a vida. É o modo como você enxerga aquilo que te cerca. Para os irmãos terem ideia, existem pelo menos 3 sistemas de valores que são fundamentais. Eu quero apresentar 7 nessa manhã. 3 no primeiro bloco e 4
em um segundo bloco. Esses três, eles irão conduzir todo o seu raciocínio. Tudo aquilo que você pensa, a sua apreensão em relação à vida, a Deus, à criação, à morte, à vida e a tudo. O primeiro sistema é chamado de razão filosófica. E o bispo Alexandre falou muito bem na sexta-feira sobre isso. Sei que não serei capaz de reproduzir tão sapiensais palavras, mas eu vou tentar. O sistema da razão filosófica, ele nasceu como uma ruptura na antiguidade clássica, principalmente entre os gregos, que apenas acreditavam na mitologia. Quando os homens viam, por exemplo, a chuva cair, os homens falavam, é um Deus que está muito triste. É um Deus, de repente, que foi traído pela Afrodite, alguma coisa desse tipo, está chorando. E aí cai a chuva sobre a terra. E um trovão, um raio, um relâmpago. É um Deus que está irado com os homens. Então vamos sacrificar aos deuses. É um Deus que está brigando. Isso a mitologia já ensinou. A mitologia grega, a mitologia egípcia, e não importa, por aí vai. Por aí vai. Mas aí surgiu um grupo de pessoas, os filósofos, que possivelmente eles foram os primeiros cientistas da humanidade, que disseram, não é por aí. Essa questão de mitologia, de divindade, de panteão, eles foram aos poucos promovendo uma ruptura naquilo que as pessoas apreendiam, tendo como explicação os deuses, a mitologia. Eles falaram, não, a natureza explica a criação. Tales, por exemplo, explicou que todas as coisas tinham origem na água. Pitágoras explicou que todo o universo tinha a sua origem, estava fundamentado nos números. Essa é a razão filosófica. De repente a terra teve origem no fogo, a terra teve origem, me ajude aí, mais alguma coisa? Pela água, o que mais? Como diziam os egípcios, o homem teve origem ali na enchente do rio Nilo, nascia como um vermezinho, ali surgiu o homem, um verme branco. Depende da cor do indivíduo, né? Um é branquinho, o outro pode ser de outra cor. Mas era um verme. Era branco. Todo branquinho. Aí depois o sol queimava e ficava de outra cor. Cada filosofia, uma mescla de mitologia ou de ciência daquele tempo, tinha uma explicação. Esta é a razão filosófica. Mas o tempo foi passando. Preste atenção nesse desenvolvimento. O tempo foi passando e aí surgiu a razão científica, ou a razão instrumental, também chamada de razão técnico-científica, que prezava agora pelos pensamentos, pela organização das ideias, que é fundamentalmente rígida, que falava assim, não importa dizer que o homem veio da água, ou que a terra veio da água, nós precisamos o quê? Provar que isso é verdade. É a dedução, é a classificação, é a análise, é o estudo, é a inferência. E quantas pessoas não são assim? Não creem em Deus, porque Deus não pode ser colocado em um tubo de ensaio. Não creem na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E os cientistas vão para os seus laboratórios e dizem, não, está tudo errado. Tudo errado. É uma ameba que depois de tantos e tantos milhões e milhões de anos foi evoluindo, e aí saiu da água, foi rastejando e virou um ser, sei lá, estranho, difícil de explicar, e subiu na árvore, e ficou na árvore, e desceu da árvore, e depois vai subir na árvore de novo. Mas eles explicam que deve ser assim. E há um terceiro tipo de razão, e é essa razão que nos interessa. Não é nem a razão filosófica, porque a sua filosofia, daquele que me escuta de repente nessa manhã, daquele que está aqui, pode variar.
Eu não sei qual foi a sua criação filosófica. Eu não sei qual é o seu conhecimento de mundo. Isso varia de pessoa para pessoa. Inclusive os mecanismos de estudos também podem variar. O matemático explica o universo de um modo. O físico explica de um outro modo. O astrofísico, o biólogo, o químico, o historiador, o arqueólogo, cada um explica utilizando paradigmas diferentes, mecanismos diferentes, um raciocínio diferente. E aí vem a terceira forma de razão. É a razão da fé. Amém? É esta razão que nos interessa. É a razão que nos faz olhar para o livro de Hebreus, no capítulo 11. E quando nós lemos este livro, já no primeiro versículo, nós encontramos que a fé é a certeza. A fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. Amém? A fé não é a dúvida. A fé não é o talvez. A fé não é quem sabe, mas a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção, meu querido, de fatos que se não veem, mas eu não vejo. Eu não vi como Deus criou o universo. Quem estava lá? Quem estava com Deus? Você não estava, mas você crê que o universo foi criado por Deus. Você crê que a terra é sustentada pela palavra de Deus. Você crê que os mundos, que as galáxias, que tantas constelações e estrelas foram criados por Deus. Você crê como também creu Isaías, e diz no seu capítulo 40, que este Deus, que é o Deus soberano, aquele que é o único capaz de cumprir toda a sua palavra, todas as suas promessas, seus decretos e a sua vontade, é o Deus que na palma de sua mão, Ele mediu todas as águas, os mares e os oceanos. É o Deus que mediu a palmos os céus. Você crê nisso? É o Deus que numa balança romana, Ele pesou todos os montes. E uma balança de precisão, onde você coloca ali gramas de ouro ou de prata. Este Deus, na sua balança de precisão, Ele pesou todos os outeiros. Você crê no Deus que criou todas as estrelas, todas, o exército incontável de estrelas, e a cada uma delas, Ele as conhece e chama pelo seu nome. Essa é a fé que nós utilizamos, queridos. É a fé da razão. É a razão da fé. O dicionário Aurélio diz assim sobre a fé: a fé é a adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro. Gostei muito dessa declaração de Aurélio. A fé é a adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro. Mas aí é o grande problema. Muitos cristãos, eu não sei se de repente, eu estou falando para algumas pessoas nessa manhã que são assim. Pensam que fé, e preste atenção nessa minha declaração, é sinônimo de ignorância. Fé é sinônimo daqueles que são iletrados. Porque você é crente, afinal de contas. Não tem mais nada para fazer da sua vida. E aí, tornou-se crente. Um ser ignorante. Quantos já foram acusados assim alguma vez? Já? Você pensa assim porque você é crente. Porque você é cristão. Porque se você não fosse, você saberia que o homem foi à lua. Brincadeira, queridos. Mas a nossa fé, queridos, não é uma fé irracional. Deus não é irracional. Preste atenção nisso. Deus não é ilógico. Deus não é trevas. Deus é luz. Então, quando eu volto os meus olhos para a palavra de Deus e contemplo os milagres que eu não sei explicar,
e leio sobre tantas histórias miraculosas na palavra de Deus, e eu não posso criar uma máquina do tempo e trazer aquele milagre, e colocar num laboratório e testar aquele milagre para dizer se creio ou não creio em Deus. Eu não posso fazer isso. Mas ao mesmo tempo, isso não significa que aquilo que está contido na palavra de Deus não pode ser explicado. Qual é a base que você utiliza? É a filosofia para entender Deus? Qual a base que você utiliza? É a ciência para entender Deus? Ou é a fé para entender que os mundos foram criados tão somente e unicamente pela palavra de Deus? E a partir dessas 3 bases de razão, nós caminhamos para outras 4 bases. 4 sistemas. O primeiro sistema dessa série de 4 é o sistema da criação. Olhe para o universo. Romanos capítulo 1 já diz, o apóstolo Paulo declara que Deus deixou patente o próprio universo, a criação, o sol, a lua, as estrelas, a chuva, as estações, as árvores frutíferas, a grama, os animais, as nascentes. Tantas coisas que poderíamos enumerar para dizer o quê? Eu sou Deus. Ainda que você não saiba o nome de Deus, ainda que você não saiba onde Ele mora, qual é o endereço de Deus, mas existe um Deus soberano, criador, todo-poderoso, que tem em suas mãos todas as coisas. Quando você olha para a criação, meu querido, você não é aquele que se dobra diante do sol ou da lua, ou diante de uma árvore, ou diante de uma lagartixa, de uma barata, de um rato, de um toco, de um ídolo. Não, porque quando você contempla tudo aquilo que Deus fez, as suas maravilhas, a sua grandeza, o universo que Deus criou, você se prostra diante do Deus soberano, daquele que é, daquele que era, daquele que sempre será Deus, ontem, hoje e eternamente. E as pessoas ficam se degladiando, tentando explicar: a minha teoria é melhor do que a sua, a minha filosofia é melhor do que a sua, a minha ciência é melhor do que a sua. Olhem para a história, olhem para a ciência. Tantas coisas que eram tidas por certas e hoje não são mais certas. A ciência que dizia que as coisas eram de um modo e hoje já diz que não é mais deste modo. Mas o universo anuncia a grandeza de Deus. Há um outro sistema, que é a própria experiência. A experiência humana. Paulo também escreve no 2º capítulo de Romanos que Deus colocou dentro do homem uma consciência. Quem tem consciência aqui nessa manhã, diga amém. Graças a Deus, eu fico feliz por sua consciência. Temos uma consciência. Amém? E muito mais nós, os salvos, os eleitos de Deus, que temos uma consciência iluminada, irradiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu não preciso de provas, queridos, para dizer que Deus existe. Mas quando eu olho para a minha experiência, eu quero que você tome a sua experiência agora. Volte um pouco no tempo. Há 1 ano atrás, há 2 anos, há 3, há 5, há 10, há 15 anos atrás. O homem que você era nesse tempo, a mulher que você era nesse tempo, é o mesmo homem, é a mesma mulher que você é hoje? Qual é a sua experiência hoje? É uma experiência de alguém que caminhou com Deus. Amém? A ciência não é capaz de explicar isso. A ciência não é capaz de explicar como um perdido, como uma pessoa que é inimiga de Deus, que não quer Deus, um transviado, alguém que todos os homens olham para ele e falam assim: você não tem jeito. Você já escutou isso? Você não tem jeito. Para você, que nem a morte dá jeito em você.
E Deus, em sua infinita graça e misericórdia, olhou para esse nada, para esse zero à esquerda, lá na eternidade passada, e diz: este aí tem jeito. Mas por que ele tem jeito? Porque eu disse que tem. O Deus soberano, aquele que prometeu, ele fará cumprir toda a sua vontade. Quando nós olhamos para a nossa experiência de vida, então, meu querido irmão, nós percebemos que o Espírito Santo, ele está em nós. Que o Espírito Santo, ele trabalha em nós. E isso não me faz ser cego, mas me faz ver cada vez mais, de um modo claro, tudo aquilo que Deus diz em sua palavra. Há um outro sistema, é o sistema da própria história. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 11, Isaías 40, Isaías capítulo 46, e tantos textos da palavra de Deus que anunciam aquilo que iria acontecer. E eu fico surpreso, quando de repente eu estou diante de um livro, eu vou folheando aquele livro, e vou observando que tudo aquilo que está escrito sobre os impérios da terra, sobre tantas coisas que estão acontecendo hoje, já foi previamente anunciado e determinado por Deus. Eu não preciso da história para dizer, creia em Deus. Mas quando a história vem e diz aquilo que a Bíblia diz, que já foi determinado, eu digo, glória a Deus pela história. Glória a Deus pela minha experiência. Glória a Deus pela criação. Porque aquilo que Deus disse, Ele já fez e está executando. Há um outro sistema, e esse é muito importante, está intimamente ligado à fé, que é a própria palavra de Deus. É a palavra de Deus. Quando você lê que Jonas foi engolido por um grande peixe, você acredita nisso? Tem certeza que você acredita? Olha só. Acredita? E se o grande peixe tivesse sido engolido? Se Jonas engolisse o grande peixe, você também acreditaria nisso? Hã? Mais ainda? Mais ainda. Por quê? Porque a palavra de Deus assim declara. Ah, mas eu não consigo explicar. Eu não preciso explicar. Mas eu sei que o Deus Criador, o arquiteto do universo, aquele que se assentou na sua mesa ali, a sua mesa, ele começou a escrever todos os projetos, todos os planos, e determinou, e determinou, e determinou. E ele determinou que o grande peixe engoliria Jonas. E se fosse o contrário, eu também acreditaria piedosamente na palavra de Deus. Mas isso é irracionalidade. Não, essa é a inteligência mais pura que um ser humano pode ter. Porque a inteligência que está fundamentada naquilo que Deus disse que é. E nada mais. E nada menos. Fideísmo significa fechar os olhos para todo tipo de razão. Nós não somos fideístas. Nós não somos adeptos ao fideísmo. Nós somos aqueles que têm fé no coração. É aquele que olha para aquilo que Deus escreveu, para a história, para a própria ciência, e aplaude, não o homem. Você fica aplaudindo o homem porque descobriu o genoma? Fica? É? Mas como um homem inteligente, né? Descobriu o genoma, descobriu o código de determinada doença, descobriu o gene que dá os olhos azuis para o bebezinho. Aí você fica entusiasmado com o homem. É isso? E aplaude a ciência. Não. Todas as vezes que o homem descobre alguma coisa que está de acordo com a palavra, ou mesmo sendo revelada pela palavra, mas não é contrária à palavra de Deus, eu aplaudo sim. E muito, e fervorosamente, o arquiteto do universo, o Senhor do universo, o Criador do universo,
o soberano, o único Deus soberano, o Todo-Poderoso, aquele que disse que cumpriria toda a sua vontade. Amém? Deus fará. Deus fará tudo aquilo que Ele disse que faria. Não se importe com a filosofia. Não se importe com a ciência. Mas quando eu digo não se importe com a ciência, com a matemática, com a química, com a física, que seja o que for, não significa que nós somos pessoas alheias àquilo que está acontecendo. Nós não somos primatas que desceram da árvore. Nós somos homens à imagem e semelhança de Deus. Nós somos pessoas dotadas de uma inteligência que foi conferida por Deus. Não foi a evolução darwiniana. Não foi alguma coisa que deu certo por acaso no Big Bang. Mas foi Deus que determinou e nos fez assim. Isso é ser inteligente. Isso é ter consciência. É ter uma fé racional naquele que é soberano e que tudo que prometeu, certamente Ele cumprirá. Que Deus abençoe a sua vida, querido, nessa manhã. Que você possa receber mais e mais da palavra do Senhor, daquele que é soberano, daquele que determinou e cumprirá todas as coisas. Aplauda o Senhor nessa manhã.